Bom dia, hoje é segunda-feira, 9 de fevereiro. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o nosso foco vai ser em um único versículo da Bíblia, Gênesis 3.6. E para entender o significado dele, vamos usar o texto diário de Examine as Escrituras e também um artigo da revista A Sentinela. A nossa missão aqui é entender por que esse momento, o primeiro pecado, foi tão decisivo e, mais importante, como uma mensagem de esperança surgiu assim imediatamente dali. Exato. E o versículo é bem direto, mas carrega um peso enorme. Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz: Ela pegou do seu fruto e começou a comê-lo. Depois deu também do fruto ao seu marido quando ele estava com ela, e ele começou a comê-lo. Ok, vamos analisar isso. Lendo assim de forma isolada, parece uma ação tão simples, né? Pegar e comer uma fruta. A primeira reação que muita gente tem é pensar: puxa, como que um ato tão pequeno pode ter consequências tão drásticas? Pois é, essa é a questão central. E as publicações que a gente está usando, elas argumentam que o ponto nunca foi o fruto em si, sabe? O ato, na verdade, simbolizou uma escolha deliberada. Uma escolha de desobediência. Isso. Era uma questão de lealdade, de confiança. O mandamento era simples de propósito, entende? Para que a obediência fosse uma expressão de amor, não uma prova de capacidade. Ao comer, Adão e Eva estavam basicamente dizendo que preferiam ser seus próprios juízes do que a certo e errado. Em vez de confiar no Criador deles. Exatamente. Então foi muito mais uma quebra de relacionamento do que simplesmente uma quebra de regra. Sei, entendi. É aí que as fontes introduzem a ideia do pecado como algo que causa separação. Não é só uma infração numa lista de regras, é algo que cria uma barreira. Tem até uma passagem em Isaías que diz basicamente isso, que são os nossos erros que criam essa desconexão com Deus. Essa foi a consequência imediata. Entendi. A desobediência quebrou a confiança e, bom, a gente esperaria uma reação de pura ira, de acabou o plano, algo assim, mas o que me chama muita atenção nas fontes é que a reação divina não foi bem essa, né? Aqui a coisa fica realmente interessante. Não foi mesmo. E o fascinante aqui é a imediatidade da esperança. Do ponto de vista de Satanás, o adversário ali no contexto, o plano tinha sido um sucesso. Ele achou que tinha arruinado tudo. Com certeza. O propósito original de Deus, segundo as fontes, era uma terra cheia de humanos perfeitos, felizes, vivendo em paz. Com aquele ato, parecia que tudo tinha ido por água abaixo. Satanás deve ter pensado que tinha vencido a parada. Provavelmente. Mas a resposta de Jeová não foi só punitiva. E é isso que é contraintuitivo. Espera aí. Então não estamos falando de um plano B que foi criado às pressas. A fonte sugere que, no exato momento da falha, a solução já estava sendo posta em prática. É exatamente esse o ponto central que o artigo da Sentinela destaca. A esperança não veio dias, meses ou anos depois. Ela foi oferecida ali, no calor do momento. Assim que o pecado entrou em cena, Jeová já apresentou um esboço da solução. Nossa! As fontes explicam que ele sabia que nem todos os descendentes de Adão e Eva seguiriam aquele mesmo caminho rebelde. Ele previu que muitos mesmo, escolheriam amá-lo e aceitariam sua ajuda. Então, por isso a promessa foi feita tão rápido. Isso. A promessa de uma semente que resolveria todo o problema foi feita quase que imediatamente. Foi a primeira profecia, a primeira luz no fim do túnel. Então, o ponto crucial que essas publicações trazem não é só sobre a gravidade do pecado, é sobre a velocidade da resposta. A tinta do erro mal tinha secado, por assim dizer, e a solução já estava sendo apresentada. Isso muda totalmente a perspectiva da narrativa. Deixa de ser só uma história de punição para se tornar uma de redenção desde o primeiro segundo. Exato. O foco muda do erro para a recuperação. E isso nos deixa com uma reflexão bem importante, eu acho. Isso levanta uma questão. Como é que a compreensão dessa narrativa, dessa ideia de que a esperança foi a primeira resposta à primeira falha, como isso pode influenciar a perspectiva que alguém tem sobre os próprios erros e a possibilidade de recuperação no dia a dia?